E imagina um gigante de armadura dourada, marchando imponente, assustando o mundo inteiro. E esse gigante parece imparável, capaz de construir cidades em semanas ou mover milhões de pessoas como se fossem peças de um tabuleiro, de transformar pobreza em arranha-céus. Esse gigante se chama China, mas agora olhe de perto. A armadura está arranhada, o gigante tropeça e de dentro começa a surgir a fragilidade que ninguém quer ver. E o que acontece quando um gigante que todos adoravam seguir começa a declinar? E mais, o que acontece quando o Brasil decide amarrar seu destino justamente a esse gigante cansado? E hoje eu vou te mostrar porque a China, apesar de continuar sendo um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, já não é mais a potência imbatível que muitos acreditavam. A população encolhe, a economia perde fôlego, o mercado imobiliário colapsa. E o Brasil, ao invés de se proteger, prefere se tornar refém desse sócio instável. O problema não é exportar para a China, o problema é depender da China. Porque quando olhamos para os números frios, PIB, dólar, reserva internacional e inovação, não há comparação impossível. Os Estados Unidos continuam sendo a engrenagem central do planeta. E o Brasil precisa escolher se vai ser satélite de um império em declínio ou parceiro de quem ainda comanda o jogo global. E em 2024, a China perdeu 1,39 milhões de habitantes. Foram 9,5 milhões de nascimentos contra 10,9 milhões de mortes. É o terceiro ano consecutivo de queda populacional. A taxa de fertilidade está em apenas 1,15 filhos por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável. Projeções da ONU indicam que a população chinesa pode cair para 1,3 bilhões até 2050. E em cenários mais drásticos, para 633 milhões até 2100. Isso significa menos jovens, menos trabalhadores, menos consumo. Significa uma sociedade envelhecida que vai gastar mais com saúde e aposentadoria do que com inovação e crescimento. O que parecia uma estratégia de dominação eterna, agora mostra rachaduras estruturais. Agora olhe para o Brasil. 33% de tudo o que exportamos vai para a China. É soja, é minério de ferro, é petróleo bruto. Somos vendedores de matéria-prima para um país que cada vez mais terá menos força de consumo. E se a China desacelerar, o Brasil sangra. Dependemos deles como se fosse uma única válvula de oxigênio. Mas aqui está a questão: apostar todas as fichas em um jogador que começa a perder energia é suicídio econômico. E a prova disso já está em campo. Conheça o seu Roberto, um agricultor do Mato Grosso. Toda a safra dele de soja vai para a China. E quando Pequim diminui a compra em 5%, o preço desaba. E ele perde meses de trabalho. Seu Roberto não está sozinho. Milhões de brasileiros dependem dessa engrenagem. Se o dragão espirrar, o Brasil pega a pneumonia. O mercado global não perdoa a inocência, só estratégia. Agora olhe os números que ninguém gosta de mostrar. PIB nominal em 2025, Estados Unidos com 28 trilhões de dólares, China com 18 trilhões. PIB per capita dos Estados Unidos, 83 mil dólares. Na China, com apenas 12 mil. Reservas internacionais, 58% do mundo em dólar. O yuan chinês, menos de 3%. Comércio com o Brasil. A China compra 104 bilhões de dólares, mas só de matéria-prima. Os Estados Unidos compram 63 bilhões, mas de produtos de maior valor agregado. Aviões da Embraer, máquinas, tecnologia. A diferença é brutal.
E se você acha que isso é novo, lembre-se que o Japão, nos anos de 1990, era o futuro do mundo. Todos diziam que ia superar os Estados Unidos, mas a bolha imobiliária estourou. A população envelheceu e o Japão ainda patina. E a China pode repetir essa história, só que em escala 10 vezes maior. Enquanto a China encolhe em população, os Estados Unidos continuam crescendo em influência. São o destino dos imigrantes, dos cérebros, do capital. Nova York segue sendo o coração financeiro. O Vale do Silício continua liderando a tecnologia. A moeda americana é a linguagem universal dos negócios. Enquanto Pequim enfrenta prédios fantasmas, o dólar continua sendo reserva de valor. Enquanto o Yuan implora para ser aceito, o dólar manda. E o Brasil precisa se decidir. Vai se ajoelhar diante de quem está afundando ou se alinhar a quem continua determinando as regras do tabuleiro? E contra números não tem ideologia. E o mercado global não perdoa a inocência, só estratégia. E o dólar continua sendo a língua franca dessa estratégia. A China é importante, mas ela não pode ser o único pilar. E o Brasil erra e erra feio quando ataca os Estados Unidos em discursos diplomáticos e ao mesmo tempo se torna refém de Pequim. Estamos vendendo soja em grão enquanto compramos carros elétricos e celulares prontos. Estamos exportando petróleo bruto e importando painéis solares. Estamos virando colônia de luxo, exportando grãos e importando TikTok. Essa é a realidade. O Brasil precisa diversificar, precisa abrir espaço com a União Europeia, fortalecer os laços com os Estados Unidos e aprender a proteger sua economia. E comenta aqui embaixo, você acha que o Brasil deveria se aliar mais com os Estados Unidos ou continuar refém da China? E se você chegou até aqui é porque você entende que o jogo é maior do que manchetes de jornal. Então, não pare agora. Você pode também assistir os meus vídeos. O Brasil está vendido à China? Brasil, a fuga dos milionários e o risco de uma nova Guerra Fria, e o Brasil tá no meio. E esses vídeos que eu te falei se conectam e mostram como o Brasil está no olho da tempestade global. E um país que depende de um só comprador não tem parceiro. Tem dono, e dono nunca te liberta. O Brasil precisa acordar, porque o mercado global não perdoa inocência, só estratégia. Eu sou Thiago Bordon e um abraço.